Oi, pessoal do signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth e vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem é intuitiva, coletiva e atemporal para vocês. E as cartas começaram a pular aqui. Como é que vocês estão? Gente, esses tempos têm sido, né, tempos bem, como é que eu posso dizer? Desafiadores, né? Ontem, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, ontem, no domingo, o regente de vocês, Saturno, ficou retrógrado no signo de Áries, e isso tem, né, todo um descortinar para a gente falar sobre, se você tiver interesse, quem quiser saber mais sobre, pode falar aqui que a gente grava um vídeo sobre isso também, tá? Vocês sabem que eu sou astróloga também, né? Vamos aqui para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou meio do céu no signo de. Ih, pulando as cartas já. No signo de Capricórnio, vamos aqui para vocês. Uma carta, por favor, tarô. Por gentileza, uma carta para Capricórnio. Vamos lá. O seis de espadas. O seis de espadas. Essa carta é uma carta super bonita. É muito, muito, muito significativa. Seis de espadas, tá? Mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Capricórnio, tarô. Por gentileza. Vamos aqui. Para o pessoal do signo de Capricórnio. O eremita, que eu falei em Saturno, eu tinha pensado nele, né? Porque vocês sabem que eu tenho uma associação, né? A gente associa no meu tarô, o eremita sempre vai representar Saturno, tá? Então, assim, a minha comunicação, meu código com o meu tarô, que é o eremita, que é o regente de vocês e que é um arcano 9, um arcano de virgem também. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Capricórnio. Ok. Uma carta, por gentileza. Um O carro aqui é carruagem, mais um arcano maior, o arcano 7, maravilhoso, no centro da sua leitura. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Capricórnio. Vamos lá. Mais uma carta, por gentileza. O 6 de pentáculos, o 6 de ouros aqui, tá? E qual a resolução dessa situação? Tarô, por gentileza. Ok. Um 5 de ouros, eu imaginei que essa carta fosse cair. O 5 de ouros, 5 de pentáculos aqui, tá? 5 de ouros. E no fundo do maço a gente tem um Ás de ouros, tá? Um Ás de ouros que já estava querendo aparecer quando eu estava embaralhando aqui. Um Ás de ouros, a sacerdotisa e o 9 de ouros. O que que a gente tem aqui para vocês, Capricórnio? Existe algo, né? Alguma relação, alguma distância, alguma aproximação de um passado, de uma conexão muito solitária aí, tá? Provavelmente vocês são pessoas que seguiam sozinhos, sozinhas na sua vida, e isso não é uma coisa só dessa dimensão, só dessa existência. Vamos lá. Para mim, pessoas com quem eu estou me conectando aqui são pessoas extremamente sábias, mestres de si, pessoas que têm um pensamento lógico desde outros tempos, pessoas que conectam também com muitas informações, tá? Isso interdimensionais. Só que muitas vezes não sabe aplicar isso na vida prática, né? Vocês, como capricornianos, vocês representam um signo que precisa, como é que eu posso dizer? Que tem a relação de subir a montanha, né? Assim, Capricórnio é a cabra montanhesa, tem aquela conexão, né? O símbolo de Capricórnio normalmente é um corpo de cabra, uma cauda de peixe. Por quê? Porque não pode se desconectar das emoções, né? E essa cauda de peixe também, ela me faz lembrar do da grande mãe cósmica, né? Do nosso acesso espiritual, mediúnico, nosso acesso profundo, às profundezas das águas das quais a gente veio para cá. Gente, essa leitura não é uma leitura fácil para traduzir, tá? Estou tentando aqui traduzir para vocês da melhor forma possível. Mas as pessoas do signo de Capricórnio, que eu estou me conectando aqui, elas precisam entender o fluxo.
das coisas, né? A energia da fluência das coisas, a doação e o recebimento. O que que você recebe? É porque você dá? Como é que você recebe o que você dá? Como é que você está equilibrando isso na sua vida? Tá? A gente tem aqui, se vocês observarem, nessa carta do 6 de ouros, tem um símbolo do 8 aqui, né? Uma lemniscata, como se fosse aquele símbolo do infinito. E o 6 de ouros, normalmente, é uma carta que fala sobre mendicância, né? Sobre, como é que eu posso dizer? De certa forma, existe um pouco de medo, sabe? Ou um pouco de desequilíbrio no doar e no receber, né? Alguma coisa aí que a gente está oferecendo não está de acordo com o que a gente está recebendo ou vice-versa. E normalmente acontece isso nessas duas vias, tá? Muitas vezes a gente oferece muito e a gente, né, recebe muito, ou muitas vezes a gente tem um pouco de restrição e medo de oferecer e a gente tem como é que eu posso explicar? A gente tem um momento de falta, né? Um momento, esse 5 de ouros aqui, como a maioria das pessoas que entende de tarot sabe, tá? Esse 5 de pentáculos, 5 de ouros é uma carta extremamente escassa. Se não for a carta mais escassa do tarot, né? Assim. E quando a gente fala sobre escassa, observa só nessa carta, né? A gente tem uma chave, aqui é a fechadura, mas a pessoa não está enxergando, né? A chave nem a fechadura, ela está aqui, nessa posição de vitimismo, de se considerar. E quando eu falo isso, gente, de novo, não estou dizendo que isso seja consciente, tá? Não estou dizendo que isso esteja claro como água, não é isso o que eu estou falando aqui. Mas é como se, devido a tantas situações difíceis, né, tantas inseguranças que você já traz aí, Capricórnio, na sua herança, o seu DNA cósmico, quântico, energético, você tem medo, muito medo, da falta. Você tem medo da falta de segurança, você tem medo do que não tenha, né? Que não tenha. E eu não gosto de falar sobre esse tipo de assunto, né? Porque, principalmente relacionado ao signo de Capricórnio, porque existe toda aquela questão do como é que é? Daqueles clichês, né, que as pessoas espalham por aí, porque Capricórnio é isso, porque Aquário é tal coisa, porque Gêmeos é tal coisa. Eu não gosto de ir por esse viés. Mas aqui para mim tá claro, tá? Está mostrando uma realidade um pouco restritiva nessa questão da abundância, da prosperidade. Aqui está muito claro para mim, é abundância e prosperidade restritiva porque você traz uma memória, né? E você pode até alimentar essa memória, uma memória de escassez. E é uma memória que você traz de vidas passadas. Não é de agora. Vocês sabem que as nossas leituras aqui, elas não são umas leituras comuns, né? A gente tem uma conexão diferente aqui. E eu senti vontade, né, assim, de falar sobre isso com vocês. Pode ter sido porque viu, né, uma mãe passar situação desafiadora sem ter recursos, pode ter sido. Pode ter sido porque viu um pai ou uma própria família toda, né, passar por tantos desafios. Viu que eu falo assim, de perto, né, experienciou, vivenciou. E, gente, vamos lá. Eu sei que a gente vive numa sociedade muito voltada para o capital, para a questão do, né, eu não vou falar que não é, porque a gente não paga a conta com os belos olhos que a gente tem, a gente paga a conta realmente com o dinheiro, com o que a gente produz. Mas a ideia, ela é tão deturpada, né, assim, a gente nasce, a gente encarna aqui, a gente pega o bonde andando de uma forma tão ambígua, né? Tem tantas questões que muitas vezes a gente só engole, a gente não pergunta, né? A gente simplesmente vai, como essa carta do carro aqui, tá? Você vai, você segue, você muitas vezes não questiona. Eu não estou falando que você não questione porque você é bom, porque você é ruim, porque a gente já entendeu, né? Com quem eu estou me conectando aqui, já entendeu que a vida não pode ser maniqueísta. Não dá para ser preto, branco, assim, tipo, isso é bom ou isso é ruim? Isso acontece muito, tá, gente? Eu não tô falando que essas certezas elas não devam existir, não é isso. Mas a gente tem que parar de ligar todo e qualquer fato e qualquer coisa que aconteça na nossa vida como algo que seja polarizado, ou é bom ou é ruim. Não, normalmente você compromete uma coisa e você resolve outra. Você danifica um sistema e você conserta outro. Normalmente é assim que opera a vida, né?
É bom e é ruim para quê? É bom e é ruim para quem? Né? Como, por exemplo, se você tem um carro muito veloz, um carro super desses carros, como é que é? Eu não sei nem o nome desses carros assim bem famosos, bem velozes aí. Se você tem um carro desse, se você vai para o abismo, é melhor que você tenha um carro muito ruim, é melhor que você tenha uma carroça, é melhor que você tenha um, sei lá, um carro velho que não ande, do que se você está indo para o abismo, é melhor que você vá devagar, não vá com tanta força assim, tanta pressa assim, né? Então, eu estou falando desse exemplo, óbvio, cada um vai aplicar isso na sua própria vida, mas, assim, é, até que ponto que a gente aceitou algumas coisas sem questioná-las, né? Sem buscar entendê-las, né? Eu acredito que vocês estejam num outro nível, até porque se vocês não tivessem outro nível, vocês não estariam conectados aqui comigo, provavelmente já teria, né? Já teria desligado ou visto outro canal e tá tudo bem, nenhum problema com isso, não vou levar pro coração, prometo, garanto. Mas assim, o que que acontece aqui? Tem algumas pessoas com quem eu estou me conectando aqui também que fizeram, né, em vidas passadas, tiveram muito apego à terra, compravam, vendiam, faziam negócios, tinha uma movimentação efetiva, né, com negócios, com compra e venda e com coisas relacionadas a terras, né, a bens, seria bem essa palavra. E nessa vida, né, assim, só que isso, vamos lá. Nessa época que você viveu, que você existiu aí, Capricórnio, com que eu estou me conectando aqui, você provavelmente não firmava laços com ninguém, você não tinha paradeiro, você não reconhecia, ou você reconhecia a importância de um sentimento, de um, sei lá, você reconhecia o que que era amor a partir dos bens, você reconhecia o sentimento a partir dos bens, né? A partir daquela coisa da linguagem do amor de presente, por exemplo, né? Ganhar presentes, assim, doar presentes. E isso fez com que você, por muito tempo, fosse pessoas fosse desconectando dessa questão é, de doação, de oferecimento, de fazer o bem sem olhar quem. E eu tenho muito cuidado quando eu faço esse tipo de leitura, quando eu faço esse tipo de posicionamento, né? Abordo isso com vocês, apesar de saber que vocês são extremamente inteligentes. Mas existe tantas deturpações, né? Com caridade, com esses termos assim. Eu fico tão como é que eu posso dizer? Eu piso tanto em ovos antes de falar sobre isso, porque eu não quero, de fato, de forma alguma, que isso passe uma mensagem diferente do que eu estou, né, tentando trazer para vocês. Mas é como se você tivesse nessa existência, Capricórnio, entendendo, né, que a vida tem essas trocas, a vida existe isso, e isso pode representar uma insegurança, uma perda de segurança. Ai, se eu pagar tanto para isso, como é que eu vou ficar? Ou se eu investir tanto em tal coisa, como é que eu vou ficar? Se eu comprar um presente para não sei quem, como é que eu vou ficar? Eu estou falando para você que basicamente o que eu estou vendo aqui é como se você tivesse milhões de possibilidades, infinitas possibilidades de abrir portas na sua vida, só que você não conseguisse enxergar. Por que você não consegue enxergar? Porque você se coloca muitas vezes num lugar de não merecer, de não perceber como é que eu posso dizer? A grandiosidade da sua existência aqui na Terra, né? Eu estou falando aqui, gente, muitas coisas sobre vários assuntos. Esses assuntos, de novo, eles são assuntos muito delicados, principalmente para eu abordar num vídeo aberto, né? Num vídeo no YouTube, assim. Então, eu tento falar da forma mais pincelada possível, né? O que é diferente quando a gente tem uma consulta tete a tete. Mas, assim, eu tento falar aqui de uma situação mais sutil para não ferir, para não acessar um campo muito delicado aí da sua vida. Mas, de novo, pessoas que estão me conectando aqui provavelmente viveram uma posição de orfandade, tá? Em vidas passadas foram pessoas que não criavam raízes em lugar nenhum, porque não nem percebia, né, assim. Então, viveram uma situação de orfandade ou deixaram muitas pessoas órfãos, né? E quando ele fala sobre deixar órfão, por escolha, tá? Tô vivendo, então você escolhe não fazer parte de uma família, não estar com pessoas e tudo mais. De novo, isso aqui não é para todo mundo. Isso é uma leitura particular, uma leitura coletiva, isso não é uma leitura particular, pelo amor de Deus, tá? Mas as pessoas com quem eu estou me conectando aqui, elas precisam entender que
A única forma de receber, a única forma de receber prosperidade e abundância é gerando isso para o universo, entregando. Essa carta do Ás de Ouros no fundo do maço. Essa moeda está sendo oferecida, mas ela está sendo recebida, está sendo doada, está sendo recebida. É o Ás de Ouros, que traz aqui, né, a potência de uma planta que vai crescer, que vai brotar, que vai gerar muitos outros frutos. Só que primeiro tem que ser oferecida. Ai, gente, é muita coisa aqui. Não, eu, assim, eu não ia fazer esse tipo de leitura hoje, não ia fazer, porque eu tô, enfim, passando, tem muitas coisas, muitas questões pessoais, né? Eu tô vivendo muitas questões pessoais também. E o céu batendo aí, todo mundo, ele bate em mim também, tá? Principalmente quando a gente tem uma conexão forte, assim, a gente vai sentindo. Mas aqui para mim é claro, se você não movimentar o seu, a sua prosperidade, a sua abundância, o que que é abundância? É ter o que eu preciso quando eu preciso. É prosperidade, é ter o que eu quero quando eu preciso. Não quer dizer apenas a forma que a gente entende de forma cartesiana como dinheiro na conta. Não é só isso. Abundância é ter o que a gente precisa quando a gente precisa, né? E como isso é difícil, assim, como é difícil a gente perceber essa abundância, como é difícil a gente perceber a importância disso, né? Desse valor. Eu digo por mim, gente, por muito tempo, assim, eu fui muito, como é que eu posso dizer? Eu não tinha essa clareza, tá? Eu sofri muito, assim. Depois, qualquer dia desses, eu conto para vocês um pouco da minha história aqui, para vocês entenderem um pouquinho de não, dessa pessoa que está aqui falando com vocês, o porquê que às vezes as mensagens elas são muito específicas, né? Com alguns assuntos que são temas assim de uma conexão nossa. Depois, se vocês quiserem, eu conto um pouco dessa história aqui para poder de repente servir, né? Para que alguém aí veja que não é só com você que acontecem as coisas, né? E a gente aqui tem uma conversa diferente. Vocês sabem aí, vocês saem em outros canais de tarô. Garanto que não é igual ao nosso. Vamos ver aqui. Já está muito maior do que o que eu deveria estar fazendo, tá? Mas, de novo, se você não fizer sua roda girar para abundância, se você não mudar seu posicionamento, se você não escolher isso, sua escolha, tá? Se você não quiser escolher isso, é com você. Só que a roda trava, tá? E isso é uma mensagem que está aqui. De novo, isso não serve para todo mundo, mas com quem eu estou conectada aqui, tem essa relação, tá? Ah, porque eu acho tal coisa cara. Gente, o mundo é caro, viver é caro, tá? Tá aqui encarnado, né? A gente paga para nascer, paga para morrer, paga para estar aqui. E o que que a gente, né, oferece em relação a isso? O quanto que a gente, e, de novo, eu não estou falando só de dinheiro, né? O meu tempo está sendo oferecido aqui para a gente trocar. Meu tempo, meu conhecimento, minha experiência, meu know-how e outras tantas coisas. Eu nem vou botar na ponta do lápis, mas eu tô resolvendo os meus karmas, os meus problemas. Assim, tô tentando, pelo menos. E você aí, tá fazendo o quê? Né? Falar nisso, já deixou seu like para troca? Olha lá, hein? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu hype, suas coisas? Nem sei se ainda tem hype, acho que deve ter ainda. Mas enfim, vamos aqui com o tarô do Osho para vocês. A leitura de novo vai ficar maior do que eu gostaria, porque, né? Mensagem deles, então se ressoar pra você, se vir para você, coloca para mim nos comentários, por favor. Ah, sugiro também que vocês assistam a leitura de Aquário e a leitura de Escorpião, tá? Porque tem uma conexão aí, um trelelê aí com essa mensagem também. Por mais que você não tenha esses signos fortes no seu mapa, sugiro que você assista aí. Aqui, tarô, Osho, para o pessoal do signo de Capricórnio, por favor. Uma carta e uma mensagem, por favor. Celebração, maravilha. Chuva de graça, chuva de abundância. Mais uma carta, por favor. Pessoal do signo de Capricórnio, tarô, roxo. Paciência, gente. Um sete de ouros aqui. Olha só, os ciclos lunares aqui, a paciência. Uma mulher grávida, quase imperatriz aqui. Paciência. , 7 de ouros. Mais uma carta, por favor.
Tarô, mais uma carta, por gentileza. A fonte, o mais de paus aqui, a fonte. E no fundo do maço, confiança, um valete de copas, confiança. Quanto que você está disposto, disposta aí a confiar na fonte? Quanto que você está disposto, disposta a esperar, né, a fazer sua parte, entregar o que você tem que entregar e esperar para receber essa celebração? Quanto que você está disposto, disposta de se colocar em movimento? Isso aí você vai me responder se você quiser. Se não quiser, também tá tudo bem. Não vou levar para o coração, prometo. Precisa ter uma, de novo, né? Essa carta aqui, ela me reforça tudo que a gente está falando. Essa confiança. Essa pessoa está se jogando aqui, ó. Nem tem paraquedas, nem sabe se tem uma rede de apoio embaixo. Mas aqui, ó, confia na fonte. Não é qualquer lugar. Como é que é aquela frase até bíblica? Eu sei em quem tenho crido. Eu não estou falando aqui de religião e vocês sabem disso, né? Vamos ver aqui um conselho final para vocês com os elementais, com o oráculo das fadas para vocês. Oráculo, um conselho final. Pessoal do signo de Capricórnio, por favor, deixar a semana deles um pouco mais leve. Por gentileza, oráculo. Vamos lá, por favor. Hum. Os amigos, aqui. Peça ajuda e conte com seus amigos espirituais, com todo mundo. Olha essa cara de felicidade, gente. Olha aqui quanta alegria. Olha a conexão dessas pessoas aqui, dessas almas. Torne a sua vida uma vida mais leve. Torne, conte com a ajuda dos seus amigos espirituais, dos seus amigos carnais também, né? De quem tiver disponível aí para você, para essa conexão de crescimento e expansão, né? De novo, pessoas aqui, ó, voando. É isso para vocês, o signo de Capricórnio. Curta, comenta e compartilha. Ajuda esse canal a crescer. Um beijo enorme para vocês. Grandão e tchau, tchau.